Semana passada eu tinha dito no nosso perfil do Instagram que esse conteúdo do vídeo de hoje ia sair lá, com o vídeo também. Mas quando eu fui gravar eu percebi que o vídeo talvez ficaria melhor como sendo um conteúdo do canal. Além do mais, o conteúdo ficou grande demais, não dava pra poder sair por Reels. Mas enfim, ainda assim, eu vi que o conteúdo seria sim um conteúdo interessante pra vocês, então eu decidi trazer ele aqui no canal no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Eu me chamo Yuri e sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Bem, o conteúdo de hoje é relacionado à comunicação. Então eu queria começar perguntando para você o que é comunicação. Comunicação nada mais é do que fazer uma informação chegar de um ponto A, um emissor de uma mensagem, até um ponto B, o receptor daquela mensagem. Isso pode ser com uma diversidade muito grande de objetivos. Pode ser simplesmente transmitir uma ideia, pode ser ensinar algo a alguém, ou pode ser até mesmo convencer alguém a tomar uma decisão, como o caso de um comercial, em que sim, há uma mensagem sendo passada e o objetivo dessa mensagem é converter leads em clientes. Então, querendo ou não, a comunicação ela é uma das ferramentas mais relevantes para a nossa vida. Inclusive, a comunicação é uma das ferramentas mais essenciais para a vida humana civilizada como a gente tem hoje, né? As grandes cidades, as grandes empresas, as grandes ações tomadas por empreendedores ou mesmo por expoentes sociais, como é o caso, por exemplo, do Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Não seriam possíveis sem uma excelente comunicação. Tá, com isso a gente consegue ver que a comunicação é sim uma ferramenta muito relevante. Mas para que de fato ela serve? Até meio sem sentido fazer essa pergunta, mas e se eu dar um especificado um pouco melhor nela? Qual é a função da comunicação nos negócios? Que, querendo ou não, é o assunto desse vídeo. Assim como na comunicação normal, a comunicação nos negócios também serve para poder transmitir a ideia de alguém para um outro alguém. E isso pode ser tanto com o objetivo de alinhar expectativas, como no caso de sócios, passar demanda, como no caso dos colaboradores da empresa, ou mesmo convencer um cliente, um lead, a trocar parte do seu capital pela prestação de um serviço por parte da sua empresa ou pela compra de um produto que a sua empresa produz. O grande objetivo por trás de desenvolver a comunicação é melhorar a sua capacidade de vender ideias. Porque essa é a conclusão que a gente chega com tudo que foi trago até agora no vídeo. Comunicar é nada mais, nada menos que vender ideias. Como traz inclusive esse cara aqui, ó, o Eduardo Ferraz, no seu livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Nesse livro aqui, o Eduardo Ferraz traz nada mais, nada menos que a comunicação sendo basicamente a venda constante de ideias. Então, de certa forma, é como se você estivesse constantemente negociando com outras pessoas. Você, quando está, por exemplo, em dúvida se vai pedir comida japonesa ou uma pizza sexta-feira à noite com outras pessoas que moram junto com você, você tem que tentar vender a ideia para eles, caso você queira a pizza, de que a pizza vai ser melhor naquela noite do que a comida japonesa. Ou se você está discutindo com a sua esposa ou com o seu marido, qual seria o melhor lugar para tirar férias no final do ano, e você tem algumas opções que gostaria, bem como a outra pessoa tem também as opções que gostaria, é seu objetivo, claro e definido, fazer com que a outra pessoa escolha o mesmo lugar que você, ou um dos locais que você vem optando para essas suas férias no final do ano. Então, para conseguir chegar nesse ponto, você precisa vender para essa pessoa a ideia de que o local que você escolheu vai ser melhor, o local que essa pessoa gostaria de escolher. E no mundo dos negócios não é diferente. Você também precisa lidar com uma série de diferentes visões a respeito de um determinado assunto. E caso você veja maior potencial na sua escolha em detrimento de outras escolhas possíveis, ou mesmo que não hajam outras escolhas possíveis, mas você gostaria sim que todo o seu time seguisse aquela escolha de forma alinhada, é essencial que você faça com que o seu público compre aquela ideia e age de acordo com ela com base nos próprios interesses deles, não com base somente nos seus. Portanto, é interessante que você faça com que as pessoas interpretem aquela ideia como sendo algo que, de fato, elas pensam igual. E nesse livro aqui, o Nicholas Bultmann traz pra gente 3 ferramentas que a gente pode estar utilizando para poder melhorar e muito a nossa comunicação e expressão de ideias. E dessa forma contribuir exatamente porque o Eduardo Ferraz fala no livro dele, que é converter os nossos ouvintes em compradores das nossas ideias. E uma das melhores formas de fazer isso é inserir quem está ouvindo você e a sua história dentro de um cenário onde ela esteja emocionalmente amparada pelo que você diz.
Tá, eu falei, deu pra entender nada. Mas é basicamente fazer com que a pessoa se sinta confortável naquele ambiente de ideias que você está discutindo com ela. E no final do livro, o Nicholas Bofman traz pra gente 3 ferramentas que, na minha visão, são ferramentas essenciais para ajudar nessa conversão. Inclusive, algumas delas eu utilizava e eu nem fazia ideia de que eu usava e sabia usar isso. A primeira delas é uma ferramenta que ele denominou como ferramenta do shish kebab. Quem não sabe o que é o shish kebab é esse prato aqui, ó. Tá vendo? Ele é um espeto com uma carne atravessada. Essa carne geralmente ela tem ali um óleozinho, uma gordurinha, que ela vai ser interessante sim para a explicação de como que essa ferramenta funciona. Então, como dito, esse prato ele é composto por um espeto. Esse espeto ele é como se fosse o gancho, é quem vai estar prendendo a informação, quem vai estar puxando a sua atenção para aquilo, para aquela ideia. A gente tem também na estrutura dessa ferramenta a carne, que é a parte lógica da sua informação, é aquilo que realmente vai trazer a ideia de que aquilo pode funcionar. Não de forma sentimental, mas de forma lógica, com dados, com um plano de ação específico, algo nesse sentido. E a gente tem também a parte da gordurinha e do cheiro do prato, que convenhamos é maravilhoso. Mas essa gordurinha e o cheiro do prato estão ligadas à parte emocional. É nessa parte que você vai pegar com aquele gancho inicialmente colocado e vai puxar de fato para o fundo a atenção do seu ouvinte. Já adiantando, essa ferramenta ela é essencial caso você queira fazer um trabalho rápido. Caso você queira mostrar de forma rápida e decisiva para quem está junto com você naquela tomada de decisão, que aquilo pode sim agregar valor ao que vocês estão fazendo. Se eu pegar, por exemplo, uma conversa entre 2 sócios de uma empresa, em que eles estão ali almoçando, e eles têm que discutir a respeito da tomada de decisão sobre as ações do setor de marketing, especialmente do setor de cold call. Esse setor não vem tendo ações muito boas em termos de conversão de lead em cliente, e exatamente para melhorar esse ponto, um dos sócios pensa em uma ideia. Mas ele quer apresentar isso de forma que pegue de fato a atenção do outro sócio e passe esse sócio, que eu vou chamar de sócio B, para o lado do sócio A, que é quem teve a ideia, para dessa forma a empresa conseguir direcionar suas ações ou mesmo a despesa dos seus recursos para a alteração dessa parte específica da realidade deles. Então, inicialmente, o sócio A chega no sócio B e fala: cara, eu vi que o nosso setor de marketing, especialmente a parte de vendas, não vem tendo uma conversão muito boa em termos de leads para clientes. E dessa forma a gente acaba gastando muito dinheiro em cold call e não tendo um retorno financeiro equivalente a essa despesa que a empresa vem apresentando. E semana passada eu visitei a empresa de um amigo e, cara, você tinha que ver como funcionava bem o setor de vendas desse cara. Você entrava lá, você escutava todo mundo ligando, era uma loucura. Parecia que o negócio não estava funcionando direito. Mas toda hora você escutava um: beleza, então a gente está fechando o contrato. E aquilo, cara, me encantou. Me fez apaixonar por aquilo. E eu fiquei encucado. E aqui veio o gancho. Ele deu o gancho, acabou de apresentar o gancho. Prendeu a atenção do amigo dele com algo que realmente pode vir a mudar a realidade dos dois. E a ideia que eu discuti com esse meu amigo é a seguinte: basicamente, ele foi atrás de outras empresas de um setor correlato ao dele para trabalharem juntos, fazendo uma espécie de parceria. E além disso, ele buscou empresas que eram boas em vendas nesse mesmo setor. E pediu para que essas empresas capacitassem o pessoal dele. Ele teve sim que gastar uma parte do capital da empresa para isso, mas, apesar da despesa, ele teve um retorno muito grande. Em coisa de 3 ou 4 meses, ele falou para mim que aumentou o seu faturamento em cerca de 170%. E aqui ele acabou de apresentar a carne do shish kebab. Agora ele teve o gancho, apresentou a parte lógica, que seria a ideia, o plano de ação, e por fim, vem a parte que de fato faz com que aquela ideia seja plantada na mente da pessoa. E cara, eu tenho certeza que se a gente aplicar igual ele fez, a nossa chance de conseguir aumentar e muito o nosso faturamento é ridiculamente alta. Eu já conversei com parte do pessoal do setor de vendas e eles falaram que essa ideia pode sim ser interessante. E eu já tenho algumas empresas em mente para a gente conseguir fazer isso. E assim que nós finalizarmos esse processo e aumentarmos o faturamento da empresa, a gente vai poder estar desenvolvendo aquele projeto que nós sonhávamos desde quando fundamos a empresa. E além disso, a gente vai ter mais disponível dinheiro em caixa, tanto para poder crescer a empresa, como dinheiro em nossos bolsos. Afinal de contas, nós somos sócios e quanto mais a empresa ganha, mais a gente ganha. E se mais a gente ganha, mais experiências nós podemos ter, não só para nós mesmos, como também para as nossas famílias.
Então, bem, basicamente essa foi a minha ideia e o que você acha, cara? Enfim, agora ele acabou de colocar um pouco da parte emocional. Quando ele coloca essa parte emocional, essa ideia que antes já tinha sido algo lógico, muito bem planejado, muito bem estruturado, agora vai ficar na mente desse sócio B por mais tempo, fazendo com que ele pense, reflita. Isso pode, inclusive, melhorar essa ideia quando ela de fato for apresentada ou colocada em prática. Mas, de qualquer forma, o sócio A fez o que ele tinha que fazer. Ele utilizou o shish kebab para poder ter um gancho para a conversa, puxar o ouvinte, o sócio B, apresentar a parte lógica, a carne do shish kebab, e, por fim, deixar aquele cheirinho de carne do churrasco, foi mal e a galera que é vegana, e também aquele barulhinho da gordura estourando da carne que acabou de ser frita na mente do sócio B, fazendo com que ele pense depois nisso, reflita, enfim, aquela ideia realmente cresça dentro dele. Agora, se o seu objetivo é melhorar muito a sua comunicação, fazer com que as pessoas entendam melhor o que você está falando, talvez é interessante utilizar alguma ferramenta que permita com que você facilite a compreensão de ideias. E esse livro apresenta uma ferramenta muito boa para isso. É a ferramenta do Aicola. Eu acho que pronuncia assim. Aicola é um acrônimo para It's Kind of Like A. Ou, em português, seria a mesma coisa que... Isso é mais ou menos como... É uma ferramenta essencial para, como eu disse para vocês, associar ideias complexas a conceitos muito simples. Como, por exemplo, é mais fácil alguém que está fora do mercado financeiro saber o que é um sócio e saber como funciona a distribuição de lucro para um sócio do que entender o que é dividendo. E se eu virar e falar, receber dividendo seria como, ou seria mais ou menos como ganhar parte dos lucros de uma empresa se você for sócio dela. Bem, para quem já está no mercado financeiro sabe que o que eu falei aqui é a mesma coisa. Receber dividendos, de fato, é a mesma coisa que receber distribuição de lucros se você é sócio de uma empresa. Afinal, quando você compra uma ação, você está se tornando parte do quadro societário daquela organização. Mas tem um ponto aqui que pode sim contribuir quando eu utilizo uma comunicação desse tipo. Para quem não está dentro do mercado financeiro e não entende todos esses jargões, todo esse economês ou investinês, talvez tenha uma dificuldade maior em entender o que é um dividendo, como que isso funciona e tal. Mas se eu apresento a ideia dessa forma, sendo mais fácil para a pessoa entender o que é um investimento, sendo mais fácil para a pessoa entender o que é ser sócio de uma empresa, enfim, talvez fique mais fácil para ele entender como funciona a distribuição de dividendos dessa forma. Então, não custa nada eu facilitar a compreensão associando um termo que é novo ou complexo a algo que é simples, um conceito fácil de entender. Isso, inclusive, é um ponto que eu tenho de crítica ao sistema educacional atual. Para mim, sendo bem sincero, é uma porcaria. Especialmente no que diz respeito à didática. É uma sala com, geralmente, 20 a 40 alunos, todos com formas de se comunicar distintas, e você tem ali dentro um único professor, com um único canal de comunicação, e geralmente ele não está importando muito se o público está recebendo a mensagem que ele quer passar. E aqui eu não falo que é culpa do professor quando a informação, de forma completa, não é recebida de forma perfeita pelo público. Se o problema for de interpretação, é sim um erro do público. Falta capacidade interpretativa no público para entender aquilo que o professor está falando. Agora, se o problema é que o público não entende o que o professor está falando, aí sim é um problema dele. A didática está falhando. Afinal de contas, ensinar é levar o conhecimento de um ponto A a um ponto B. E não só entregar, deixar a informação ali e você faz com ela o que você quiser. Não, eu vou te apresentar e fazer você entender como aquilo funciona. Que inclusive é o meu objetivo nesse canal, né? Eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou apresentando. Não simplesmente jogar para vocês e deixar Deus dará. E dizer para vocês no final, boa sorte e é isso. Não, quero que vocês entendam. Inclusive, se tem dificuldade ou se não estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui, não deixe de mostrar isso para mim no comentário, que para mim é extremamente relevante para melhorar a produção de conteúdo para vocês. Mas enfim, se o problema é exatamente esse, uma ferramenta muito interessante que você pode estar utilizando para melhorar exatamente esse ponto é o rapport. O rapport vai te permitir criar uma conexão um pouco mais profunda, mais direta com o seu público-alvo. Eu não vou especializar muito bem aqui como fazer isso, como que o rapport funciona. Existem pessoas na internet que podem falar muito melhor isso do que eu, como é o caso, por exemplo, do El Professor da Oratória. Eu vou estar deixando no comentário fixado o link do canal dele, então acessem o canal dele lá ele vai falar muito melhor sobre ferramenta de comunicação do que eu, especialmente sobre rapport. Mas essa ferramenta ajuda você a criar essa conexão um pouco mais acelerada, um pouco mais profunda também. E criando essa conexão um pouco mais profunda, você consegue descobrir, por exemplo, quais são os gostos do seu público-alvo. No caso de um aluno, você pode saber se esse aluno gosta, por exemplo, de basquete. E quando você for explicar um conceito mais
mais complexo para ele, você pode tentar associar esse conceito ao basquete, e isso vai fazer com que a conexão entre a ideia apresentada e o conceito a ser compreendido sejam mais fáceis de serem associados. E por fim, se o seu objetivo não é necessariamente melhorar a compreensão de ideias, mas criar uma história que de fato engaje o seu público, tem uma forma até que simples de fazer isso, que inclusive é muito utilizada naqueles TED Talks, que é a estratégia do caminho das pedras. Essa estratégia basicamente consiste em 3 etapas. A primeira delas, você vai estar construindo o cenário, que seria a primeira pedra que você vai pisar sobre ela para atravessar um rio. Então você vai estar construindo o cenário, apresentando os personagens, datando aquela história, desenvolvendo características do ambiente onde os personagens estavam inseridos naquele momento, e em seguida você vai apresentar o problema. O problema vai ser a ponte entre a primeira e a segunda pedra. Na segunda pedra você vai apresentar ali as tentativas de resolução para aquele problema. Uma primeira e uma segunda tentativas falhas, talvez, ou mais, caso você tenha. E, por fim, destacar a alternativa escolhida que levou realmente à resolução daquele problema. Ou seja, que levou você à terceira pedra, aquela onde você já se encontra com tudo resolvido, e mostra como a tomada daquela terceira opção, nesse caso onde você apresentou anteriormente 2 opções que não levaram à resolução do seu problema, mas aquela terceira levou, você vai estar mostrando por que ela fez isso, como que ela fez isso, como que ela alterou aquela realidade inicialmente proposta na primeira pedra, agora para uma realidade melhor, com condições melhores, num tempo diferente, naquela terceira pedra. E, inclusive, eu tenho uma história pessoal para contar a respeito disso. No ano de 2020, durante o começo ali da pandemia da Covid-19, eu estava dentro do meu quarto, enfiado lá, quase entrando em depressão, porque contato humano era quase impossível. Eu, como tenho diabetes, era perigoso, muito perigoso para mim sair pra rua. Então, o que me mantinha vivo naquele ambiente era basicamente jogar, mas não me mantinha vivendo. Aquilo me mantinha sobrevivendo. Eu basicamente acordava, sentava na cadeira e ficava o dia inteiro jogando no computador. Em um quarto que era extremamente pequeno, a cama onde eu dormia ficava atrás da cadeira onde eu sentava, e as duas ficavam a uma distância de 3 centímetros mais ou menos uma da outra. Então, se eu precisasse sair de onde eu estava sentado, eu tinha que basicamente girar todo o meu corpo para conseguir ter algum grau de mobilidade. Então, aquele ambiente era muito desconfortável. Não só fisicamente, mas também mentalmente. Porque eu sabia que tudo aquilo era por conta da minha doença, a diabetes, que realmente me colocava em um grupo de risco. Mas eu sentia como se aquela situação onde eu estava tivesse me deixando mais louco, tivesse me deixando ainda pior do que eu poderia estar se eu estivesse fora do meu quarto. Então, no meio daquele ambiente tenebroso, horrível, psicologicamente ruim, eu pensei, tá, o que eu posso fazer? Eu tenho que mudar isso aqui. Isso tá desconfortável pra mim, eu sei que isso aqui tá me machucando, tá me causando problema. Então o que eu posso fazer? Como que eu posso mudar? E foi aí que eu decidi mexer um pouco o meu corpo e praticar algum esporte. E eu comecei com o Wing Chun. Por conta desse filme aqui, ó, eu comecei a treinar esse esporte, que é basicamente uma luta. É uma luta que envolve muito consciência corporal, que é algo que me interessava bastante na época, mas não era uma luta que, assim, conseguiu me chamar tanto a atenção. Afinal de contas, o interessante da luta é realmente você praticar contra alguém que sabe mais pra te ensinar. E naquele caso eu não tinha. Eu tava praticando dentro do meu quarto, sozinho. Então, acabou que o Wing Chun não durou muito tempo. Depois dele, eu tentei pular pro CrossFit. O CrossFit ele já não envolve tanto consciência corporal, ele envolve mais esforço repetitivo e explosão, o que, consequentemente, necessita de um certo espaço. E como eu estava treinando dentro do meu quarto, um quarto pequeno, quase do tamanho de um banheiro, era quase impossível para mim me manter treinando CrossFit. Eu tirava a cadeira, que ficava no único corredor que tinha no meu quarto, e colocava essa cadeira em cima da minha cama para ter algum espaço para treinar. Então, de um lado tinha o meu PC, do outro tinha uma cama com uma cadeira em cima, e, cara, aquilo era horrível. Não tinha como treinar CrossFit ali dentro. E tanto é que por consequência eu acabei ficando no CrossFit por 2 semanas só. Mas aí eu encontrei algo que realmente mudou minha realidade. Algo que envolvia tanto a parte de esforço físico do CrossFit, ou seja, me ajudaria a manter meu corpo mais ligado, quanto a parte de consciência corporal que tinha no Wing Chun. Eu encontrei esse esporte mudou minha vida. O esporte que realmente ajudou a melhorar minha postura, ajudou a melhorar minha autoconfiança, ajudou também a melhorar, inclusive, a minha comunicação. Essa comunicação que eu tenho aqui hoje não é somente porque eu li livros como esse, ou como esse. Não é só isso. Foi também por conta desse esporte, que por conta de melhorar minha autoconfiança, me auxiliou a sair da minha zona de conforto. E como consequência, hoje eu tô aqui, com uma saúde melhor, uma glicose mais controlada, uma respiração melhor, e inclusive uma concentração melhor também por conta desse esporte. E esse esporte é a calistenia. Ele ajudou a mudar a minha vida de fato. Inclusive, se você quer aprender um pouco sobre calistenia e como ela pode trazer benefícios para sua vida, segue meu outro perfil no Instagram, o @ohan.yuri. Lá eu falo sobre calistenia, apresento um pouco do esporte para vocês e ensino um pouco também de como você pode começar nesse esporte.
Viu só? Acabei de utilizar com vocês a estratégia do caminho das pedras. Eu apresentei primeiro o cenário onde eu estava inserido, destacando ali os problemas, as dificuldades, quando foi esse cenário, para talvez trazer você também para aquele momento, como você estava na sua vida, naquela parte da sua história, ou mesmo em um momento emocionalmente semelhante. Depois, apresentei para você o desafio que eu tinha naquele momento e as soluções que eu promovi para tentar solucionar e que deram errado, tanto para humanizar o meu personagem dentro da história, quanto também para mostrar que é necessário que você continue tentando para encontrar uma opção que de fato vai alterar a sua realidade, como no meu caso foi com a calistenia. Inclusive eu utilizei essa estratégia do caminho das pedras para poder prender sua atenção e no final te vender uma ideia. Quer te seguir também a minha página no Instagram, onde eu falo sobre o esporte. Eu fiz basicamente um pitch de vendas. Então essa ferramenta é essencial para quando você vai contar histórias. Ah, Yuri, mas por que eu vou contar histórias, né? Se eu não for usar um pitch de vendas? Bem, tem alguns outros pontos também que podem tornar interessante que você apresente uma comunicação utilizando histórias. No livro do Nicholas Boltzmann mesmo ele apresenta aqui alguns pontos e eu vou ler para vocês. Você pode sugerir aos funcionários, clientes, colegas de trabalho, acionistas e familiares ideias apresentando histórias. Você pode provocar mudanças no comportamento, hábitos e atitudes das pessoas que estão à sua volta com essas histórias. Como é o caso dessa última que eu apresentei para vocês, eu posso estar guiando uma pessoa que atualmente é inativa em termos de treino físico a treinar, por exemplo. Pode também guiar e motivar indivíduos, grupos e populações, como é, por exemplo, o caso da Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de histórias, e histórias que de fato engajam as pessoas que estão ouvindo, porque passam uma mensagem, buscam passar uma mensagem, impulsionando assim a mudança de ações ou reações a respeito de coisas que acontecem na vida dessas pessoas. Pode também ser utilizado para quebrar barreiras e iniciar transformações e manter-se no topo das listas das pessoas. Por exemplo, se eu apresentar esse conceito aqui para vocês com confiança, eu vou demonstrar se é alguém que tem domínio a respeito daquele tema. Então, quando você for trazer uma apresentação, uma pauta em uma reunião a respeito de comunicação, você pode estar indicando alguém como eu, alguém que sabe mais desse assunto do que mesmo eu. Afinal, você olha para aquela pessoa que tem um certo grau de confiança quando comunica a respeito daquele assunto e pensa, nossa, esse cara aqui, ele manja disso. E se ele manja disso, quando eu precisar de alguém que entenda os conceitos desse assunto, eu vou estar requisitando a ajuda dessa pessoa. Agora, se eu falo mais baixo, mais sem confiança, assim, não olho para a câmera, eu não vou conseguir transmitir o que eu quero, entendeu? Então, contar histórias pode também auxiliar nesse processo, porque se você conta história, você está ligado emocionalmente àquela situação e é mais fácil para você comunicar algo ao qual você está emocionalmente ligado do que algo que simplesmente é um conceito que você tem que transmitir aquela ideia. Inclusive, é uma dica que eu dou para vocês, quando eu apresento ou apresentava trabalho na faculdade, o que eu fazia era sempre tentar linkar o conteúdo que eu ia apresentar a algo mais emocional, mais palpável, mais real, para dessa forma trazer o meu público para aquele conceito e facilitar a compreensão deles a respeito daquilo que eu estava falando. Também pode ajudar a compartilhar valores, fazer conexões emocionais e comunicar-se em um nível pessoal, dar vida aos seus produtos e serviços, que é algo essencial para que a pessoa compre no final, simplificar conceitos complexos, como o iCola mesmo é uma ferramenta específica para isso, incrementar apresentações de fatos e números, mas, além de tudo isso, a sua comunicação, antes mesmo dela iniciar, ela tem que ter algo para que ela faça sentido. Sem isso, sua comunicação não vai ser nada. Então, antes de você iniciar a sua comunicação, antes de você clicar no botão para poder começar a gravar um vídeo, ou chegar numa pessoa que está ali em um evento e parece ser uma pessoa interessante, ou mesmo antes de você começar a apresentar um trabalho, pense no seguinte: qual o seu ponto? O que você quer transmitir com aquela mensagem que você vai passar? Qual o seu objetivo? Você quer que as pessoas entendam um conceito? Qual que é esse conceito? Como que ele funciona? Com o que ele se parece? Você quer que as pessoas comprem o seu produto? Por quê? Como o seu produto pode transformar a realidade daquelas pessoas? Você quer que o seu sócio tome uma ação direcionada com a sua? Por que ele deveria fazer isso? Isso vai ajudar a empresa? Isso vai ajudar ele? Você quer que os seus colaboradores sigam as demandas que você estabeleceu para eles? Por quê? Ah, porque eu pago eles. É algo lógico? Válido? Sim, mas isso por si só não vai ser suficiente para que eles ajam da melhor forma possível. Então, como que essas pessoas fazendo isso podem estar contribuindo com o mundo, com a sociedade? E aqui nesse vídeo, eu apresentei para vocês 3 ferramentas que podem facilitar vocês a apresentar
esse ponto. Mas no final, quem tem que saber esse ponto é você. Exatamente como antes de gravar esse vídeo aqui, eu sabia qual era o ponto que eu queria apresentar nele. Eu queria chegar exatamente nessa conclusão e mostrar que, apesar das ferramentas, você precisa saber onde você quer chegar. Porque as ferramentas são o caminho. O seu objetivo é que você tem que ter em mente. O caminho você traça enquanto você faz ele. Se inicialmente você tinha uma ideia de passar por uma ponte para acelerar a sua jornada a chegar até um determinado ponto, mas aquela ponte cai no meio do caminho, o que você vai fazer? Se você tinha só o caminho em mente e não o objetivo, você tá perdido agora. Agora, se você tem um objetivo em mente, inicialmente começa contando o caminho das pedras, no meio você pode colocar um Aicola, ou mesmo usar outras estratégias. Se você está se comunicando mais pessoalmente com a pessoa, você pode usar um rapport e aprofundar muito o rapport. Existem mais ferramentas de comunicação, claro, outros livros que apresentam isso, inclusive do mesmo autor, como é o caso, por exemplo, do Como Fazer Alguém Gostar de Você em Até 90 Segundos, ou livros de outros autores, como é o caso do que eu chamo de a Bíblia da Comunicação, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Mas, enfim, os conceitos e ferramentas apresentados nesses livros são temas para outros vídeos, talvez. Se vocês gostaram aqui do assunto sobre comunicação, não esquece de mostrar isso para mim aqui nos comentários e deixando também o seu like. No mais, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais difícil de fazer, porque geralmente eu deixo o meu roteiro prontinho, e nesse daqui eu quis fazer algo mais improvisado. Então, se vocês gostaram, me diga aí também nos comentários, para que nos próximos eu faça ou tente fazer algo mais nesse sentido também. Se você quer mais conteúdo como esse, ou quer um conteúdo um pouco mais rápido, um pouco menos extenso, segue a nossa página lá no Instagram, @prime_yuri. De novo, se você tem interesse em calistenia, segue a nossa outra página no Instagram, @ohan.yuri. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu te espero pro próximo passo da sua jornada.